Imagina se você tivesse o privilégio de ver todo o passado, o presente e o futuro, todos os mistérios que rodeiam a história da humanidade. Nós não tivemos esse privilégio, mas alguém teve e escreveu isso num livro. Anos atrás eu ganhei esse livro aqui, Apocalipse, A Batalha Final. E eu não cheguei a ler esse livro todo. Eu li mais ou menos, eu acho que só o comecinho dele. Mas eu quero, nesse canal aqui, começar uma série sobre Apocalipse com vocês. Eu quero desvendar os maiores mistérios da humanidade que foi escrito dentro desse livro. Eu quero passar página por página, capítulo por capítulo, junto com vocês. Desvendando grandes e enormes coisas que até hoje a humanidade se pergunta, estuda e se questiona. Mas ainda restam muitas dúvidas sobre esse livro fantástico, incrível e dizem muitos que é misterioso. Mas nesse vídeo aqui e nos próximos vídeos da série Apocalipse, nós vamos ver que na verdade o livro Apocalipse, ele é na verdade aquilo que o seu próprio título diz, uma revelação. E no vídeo de hoje eu quero começar com as 7 igrejas do Apocalipse. Eu quero pular toda a parte introdutória para começar com vocês logo com esse tema. Mas hoje eu não vou falar sobre cada uma das igrejas, nós vamos deixar isso para os próximos vídeos. Hoje eu só quero fazer uma grande introdução a respeito do que significa essas 7 igrejas. E para começar, o número 7 aparece 88 vezes somente no Novo Testamento. E de todas essas 77, 56 estão só no Apocalipse. Há 16 grupos do número 7 no Apocalipse. O número 7, como encontrado nas Escrituras, eles têm um significado de integridade, universalidade ou perfeição. E João ele recebeu ordens de escrever suas visões num livro e enviar a 7 igrejas. E as 7 igrejas eram 7 congregações históricas reais, na província romana da Ásia. Na sua maioria, os livros escritos do Novo Testamento eles são livros ou cartas enviadas a igrejas realmente ali que os apóstolos apacentavam. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse é relatado essas cartas que o apóstolo João enviou a essas 7 igrejas. Mas a gente também deve entender que não somente essas 7 cartas enviadas às 7 igrejas, mas também o livro inteiro do Apocalipse foi enviado a essas igrejas. O livro completo deveria ser lido em cada uma das igrejas. Na verdade, não haviam só essas igrejas na Ásia, haviam muitas outras igrejas. Atos 20, verso 15, registra lá que tem a igreja de Mileto. Atos 25 e 6, a igreja de Trode. A de Colossos também, registrada em Colossenses 1 e 2. Hierápolis, registrada em Colossenses 4 e 13. E aí a gente se pergunta, então por qual motivo aquelas 7 específicas foram escolhidas? Eu como adventista, falando da nossa igreja, tradicionalmente a nossa igreja adventista, ela tem considerado essas cartas como conselhos de Cristo para a sua igreja durante todo o período da história. Tendo esse ponto de vista, nós consideramos que cada igreja é um período específico de tempo na história. Começando com Éfeso, é uma mensagem ali para o tempo de João, até a mensagem específica para o tempo de hoje, que é a igreja de Laodiceia, ou seja, a última igreja. Atualmente essa visão tem perdido terreno e está sendo substituída por outra visão que diz que, na verdade, essas mensagens eram específicas para as igrejas daquela época, para cada território. Uma das teorias que defende isso fala que é por causa que as cartas elas falam muito especificamente a respeito da época mesmo ali, de coisas específicas que aconteciam na época e que também, no livro especificamente, não dá uma menção de que seria para períodos posteriores da história. Contudo, pesquisas têm demonstrado evidências textuais a favor da visão tradicional adventista. Cada carta contém um tema distinto do Antigo Testamento, que se reparte em Apocalipse e torna possível organizar as cartas em um tempo profético. Outra observação surpreendente é que os temas do Antigo Testamento, representados nas cartas, seguem uma ordem cronológica dos eventos. Certamente, em sua onisciência, Deus escolheu aquelas 7 igrejas, entre outras, pois suas características espirituais nos dias de João representariam o estado pelo qual seu povo passaria. Como lembra um dos escritores que escreveu sobre Apocalipse, Jacques Ducan, no livro Secrets of Revelation, não sei falar muito bem inglês não, mas é por aí, né? Secrets of Revelation, vai estar escrito aí, meu querido. Na página 28 isso daí, diz o seguinte: as 7 igrejas do Apocalipse representam a igreja como um todo. As cartas falam para todas as igrejas. As 7 igrejas, como eu falei, né, estavam localizadas ali na província romana da Ásia, conhecido como Ásia Menor, na atual Turquia. W.M. Ramsay afirma que, nos tempos de João, a província da Ásia estavam divididas em 7 distritos postais, cada uma tendo como seu ponto de partida uma dessas igrejas que João escreveu as suas cartas. Essas cidades funcionavam como centros de comunicação postal e de distribuição jurídica também. Ranko Stefanovic,
que escreveu Revelación de Jesucristo, acho que é assim que se fala, na página 81, ele chama a nossa atenção de que as cartas elas nos mostram uma certa ordem geográfica, que certamente foram seguidas ao se inscreverem a essas 7 igrejas, ou ao serem entregues. Uma distância entre uma igreja e outra era de mais ou menos 50 a 65 quilômetros de distância. Começando por Éfeso, depois Esmirna, até chegar em Laodiceia. Outro detalhe interessante apresentado por Stefanovic é a estrutura das cartas. Elas são paralelas, se você perceber. A primeira e a última mensagem, Éfeso e Laodiceia, são mensagens paralelas. Ambas as igrejas estavam em perigo por falta de amor e por legalismo. As igrejas de Esmirna e Filadélfia, as duas da ponta, a segunda e a quarta, são felicitadas por sua fidelidade e não recebem nenhuma reprovação. Ambas recebem a advertência sobre os judeus que se dizem judeus e não são. Isso está nos capítulos 2 e 9, 3 e 9. Já a terceira e quinta igreja, que é Pérgamo e Sardes, elas são apóstatas e há muito pouco a dizer sobre elas. E Tiatira, ao centro, é claramente uma igreja diferente. Ela está dividida e sua mensagem é a maior de todas. Essas estruturas paralelas ajudam a gente a compreender um pouco melhor a estrutura das cartas e como elas funcionam. Nos ajuda também a entender melhor a mensagem dessas igrejas. João vê Jesus caminhando entre os castiçais de ouro, indicando a presença dele constante entre as suas igrejas, ou na verdade entre a sua igreja. Também no progresso de uma carta para outra a gente vê aumentando a intimidade entre Cristo e os crentes que o seguem. Para a igreja de Éfeso, Cristo é aquele que caminha entre os candeeiros de ouro. Para a igreja de Esmirna, Cristo é aquele que morreu e tornou a viver. Para a igreja de Pérgamo, Cristo é aquele que vem sem demora. Para a igreja de Tiatira, ele é aquele que nos impele a aguardar o que nós temos até que ele venha. Para a igreja de Sardes, ele é aquele que nos adverte que se não vigiarmos, ele virá como um ladrão. Para a igreja de Filadélfia, ele é aquele que vem sem demora. E para a igreja de Laodiceia, ele é aquele que permanece à porta. Na visão introdutória do capítulo 1, Jesus é visto como aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, segurando em sua mão direita 7 estrelas. No fim de cada capítulo é decifrado o simbolismo. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá lá, Apocalipse 1:20, pode olhar. A presença de Cristo entre os candeeiros simboliza sua presença na igreja. E as 7 estrelas em suas mãos simbolizam os 7 anjos das 7 igrejas. Mas quem são esses anjos? George Lyle, no livro Apocalipse, Introdução e Comentário, na página 381, chega a afirmar que é difícil comentar quem são eles. Principalmente porque cada carta foi destinada especificamente ao anjo de cada igreja. Ele afirma que a palavra angelos, que significa anjo, não era usada para identificar líderes de igrejas. Contrariando ele, e muitos outros estudiosos dizem que sim, isso pode ser usado tanto para anjos como para seres humanos, essa palavra aí. Por exemplo, em Mateus 11, 10 e 11, Jesus usa essa palavra para falar de João, no caso, João Batista. Em Lucas 7, 24, essa palavra também é aplicada aos mensageiros de João, que foram enviados por ele, João Batista. Em Lucas 9, 20 e 52 também é identificado como aqueles mensageiros que Jesus enviou para preparar o caminho para a ida dele a Jerusalém. Já em Tiago 2,25 também o termo é aplicado aos espias que foram enviados ali, que Raabe, a prostituta, acolheu. Agora, esses problemas que são colocados ali nas cartas, são falados, os problemas espirituais, de apostasia, são os mesmos problemas que o Israel tinha no Antigo Testamento. E, na verdade, existe sim uma grande relação entre o Apocalipse e o Antigo Testamento, porque muitos dos problemas eram os mesmos. E o Apocalipse é o livro que mais fala do Antigo Testamento dentre todo o Novo Testamento. Existem elementos comuns entre as mensagens às 7 igrejas. Jesus se apresenta de forma distinta para cada uma delas. Hussey comenta que as 7 descrições elas diferem entre si. Elas tomadas em conjunto, elas formam o quadro apresentado em Apocalipse 1. De um semelhante ao Filho do Homem. O divino autor ele se apresenta de forma diferente entre cada igreja. E os 7 aspectos formam a sua completa descrição. Da mesma forma que as igrejas todas juntas formam a descrição da Igreja de Deus, completa e universal. Em seguida, a apresentação de Cristo, um elogio, uma reprovação, um conselho, finalmente uma promessa. E outro ponto importante é que, ao se tentar fazer uma aplicação profética do período das 7 igrejas, a 7 períodos consecutivos da história da igreja, surge a necessidade de se dar um ponto de transição entre um período e outro na história.
Mas é importante lembrar, como sugere o comentário bíblico adventista, que a profecia das 7 igrejas não é temporal no sentido comum do termo, pois não há datas cronológicas específicas no texto. Essa profecia ela se refere primeiramente a experiências sucessivas da igreja. E ela difere consideravelmente de profecias, tipo aquela dos 1260 anos, as 2300 tardes e manhãs, essas profecias do livro de Daniel, das 70 semanas, de Daniel 9:25. As grandes eras da história, elas não são marcadas com datas exatas. A transição de um período para outro é marcado gradualmente. Mas mesmo assim, não há problema em marcar datas aproximadas ali, para a gente ter uma identificação melhor da transição dos períodos históricos. E a variação de data ela não afeta substancialmente a mensagem. E por conta disso, nos nossos próximos vídeos nós colocaremos data nas transições de um período por outro da história. E essas datas vão sempre estar ligadas a eventos que nós entendemos que estão relacionados ao que cada igreja vivenciou. E nos vídeos seguintes, nós analisaremos cada igreja e o que significa a mensagem para cada uma delas, de acordo com o tempo histórico específico para elas. Aguarde os próximos vídeos que nós voltaremos. Eu sou Wandailton, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o seu comentário e vamos acompanhar essa série de Apocalipse que, vai ser difícil editar esse negócio, vai ser difícil postar esses vídeos, mas vamos embora porque o conteúdo é bom, a mensagem é importante e vamos embora. Compartilha esses vídeos aí, galera. Valeu, falou!